Olá, minhas amigas, meus amigos, que a paz do Mestre Jesus esteja profunda em nossos corações. É um grande prazer estarmos aqui hoje para mais um estudo nosso dessas maravilhosas obras de Joana de Ângeles, porque elas são maravilhas vivas e queremos trazer essas maravilhas como sementes a serem plantadas em nossos pensamentos, em nossos sentimentos, transformando a nossa alma, direcionando-a para o caminho para que nós nos aproximemos cada vez mais de um desenvolvimento moral, de um desenvolvimento espiritual que nos auxilie na jornada da vida. E, para tanto, trouxemos aqui hoje do 65º livro escrito por ela, Vidas Vazias, o capítulo 4, Conquista Tua Paz. Bom, então vamos lá. Os tormentos, a algazarra de hoje, tem desafiado os nossos valores ético-morais. A moral é relativa ao nosso comportamento, à nossa conduta. E a ética é a razão pela qual devemos ter um bom comportamento, uma boa conduta. Então, em miúdos, em palavras simples, a ética é fazer o bem pelo bem. Mas o que é que nós observamos hoje em dia? Que o tempo gasto com futilidades concorre com o tempo em que deveríamos estar nos empenhando na realização de determinados trabalhos que nós não estamos executando. Então, o tempo parece um tanto curto, porque nós não estamos fazendo aquilo que deveríamos fazer, estamos curiosos com relação a futilidades, prestando atenção na vida de pessoas desequilibradas que se tornaram notícias. Ora, tudo isso gera um vazio existencial, e isso gera solidão. Nós somos mais de 8,3 bilhões de pessoas no mundo, mas muitas são solitárias, não é isso? É isso. Observamos, por exemplo, que há um grande desenvolvimento na área do transporte, um grande desenvolvimento na área da comunicação. E esses desenvolvimentos na área do transporte e da comunicação demonstram existir uma lei de sociedade. Existem trens hoje que se movimentam sem encostar nos trilhos, suspensos por uma força magnética, trafegando com extremada segurança e com velocidade superior a 500 km por hora. Temos hoje os carros elétricos e o celular, com todas as suas funcionalidades, é a última bolacha do pacote. Ora, todo esse desenvolvimento tecnológico na área do transporte e na área da comunicação demonstram existir uma lei de sociedade, como retrata a questão 766 do Livro dos Espíritos, que afirma que a palavra e todas as faculdades do homem só fazem sentido de existir pela nossa vida de relação. Ora, mas se existe uma lei de sociedade, é imediato que existe uma lei de solidariedade. Mas nós não estamos sendo solidários, daí a existência de tantos solitários. O homem de hoje, na verdade, ele busca a fama. Por uma ambição desmedida, ele deseja se projetar além no contexto social, levando a vida como se ela fosse um prato de prazer, provocando inveja em alguns e antipatia em outros, caminhando como se estivesse no país das maravilhas, por crer que simplesmente o ter e o poder podem gerar bem-estar, ainda que saiba que não vai poder gozar indefinidamente. Agora, o desenvolvimento tecnológico na área da comunicação tem acelerado a comunicação virtual, com prejuízo para o desenvolvimento dos valores profundos da alma. Nós, então, não aprendemos a desenvolver o amor, a ternura, a fraternidade. De uma maneira geral, não temos desenvolvimento emocional.
O que é grave, por quê? Porque é pelo desenvolvimento emocional que nós vamos compreender cada vez mais e melhor qual é a finalidade da vida e suas necessidades. Agora, o homem, ele está preocupado em desenvolver os valores profundos da alma? Não. Ele está preocupado em cultuar o corpo. Sim, a palavra é essa, cultuar de culto, né? E o culto ao corpo é sempre exagerado e às vezes é patológico, com prejuízo para o desenvolvimento dos valores profundos da alma. E aqueles que não têm oportunidade de gozar do corpo, de cultuar o corpo, permanecem levando uma vida um tanto sem sentido, sem significado. De uma maneira geral, transtornos emocionais para grande parte das pessoas, alguns com depressão, outros se tornam violentos. Enquanto que, ao contrário, uma estabilidade psicológica, uma robustez psicológica é base para a nossa evolução. Porque por essa robustez psicológica nós adquirimos controle sobre todas as atividades da vida das quais nós participamos. É fácil obter esse controle? Não. Por quê? Porque vai exigir o hábito saudável de bem nos comportarmos em toda a nossa vida de relação, em que devemos pôr em prática o nosso mundo íntimo para bem conviver, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. Então, o que somos nós? Nós somos o conjunto dos nossos comportamentos. E a conquista da paz é uma das metas prioritárias da vida. Agora, o que é a paz? Para muitos, a paz é ausência de preocupação, é não ter nada para fazer, mas isso não é paz. Isso é moleza, isso é falta de dinamismo, isso é paralisia, não é? Isto é paralisia. E acredita-se, ao observar alguém que tenha um semblante apaziguado, que a pessoa realmente carrega paz, o que frequentemente não é verdade, porque muitas pessoas que parecem ter paz, na verdade, escondem uma vida de dificuldades, de aflições e às vezes de desespero. Bom, então, ao lado oposto, a luta, por qualquer ângulo que se observar a luta, ela sempre traz desenvolvimento emocional, desenvolvimento racional, ou seja, nos traz harmonia, porque o importante é o nosso comportamento durante o desempenho das nossas atividades, o que vai exigir sempre esforço, dedicação e renúncia. Então, a maturidade psicológica, ela é base para um comportamento dignificante, por trazer equilíbrio e prenunciar a paz, e prenunciar até mesmo a plenitude. Agora, é verdadeiro que para alguns, por um prazo um tanto prolongado, as experiências vividas diariamente, sucessivamente, levam a pessoa a ter decisões enobrecidas. Isso é para alguns, mas não para todos, porque tem muito sessentão desejoso de viver como se tivesse 20 anos. Mas nós estamos tirando uma crítica, fazendo uma crítica a essas pessoas? Absolutamente não. Porque quem somos nós para criticar os outros sobre aquilo que nós já falhamos ou que venhamos a falhar? Não temos 60 anos, mas qual foi o nosso comportamento em vida anterior? Qual será o nosso comportamento em vida futura? Qual foi o nosso comportamento na vida juvenil? E algo também da maturidade, algo também durante o período da maturidade. Então, não estamos criticando ninguém, mas queremos apontar que aquele que busca ter uma vida psicológica saudável, que se dirija à conquista de uma felicidade real, à conquista da paz, ele deve se encher de renúncia, de paciência, de resignação. Então,
também não pode se desestimular diante dos obstáculos e dos primeiros insucessos, porque os obstáculos e os insucessos iniciais, eles são a ponte, eles são os meios da conquista da vitória final. E a conquista iluminativa sempre exige esforço, dedicação e renúncia. Agora já viram a paz almejada pelos estados, pelas nações, pelos países? Ela é uma paz frágil, ela é uma paz infrutífera, ela é inócua, porque ninguém aceita uma imposição externa, ainda com uma ideia de apaziguar. É o que nós estamos vendo hoje em dia. Estabelecidos tratados de paz que são logo rompidos, né? Agora, quando a paz surge do nosso mundo íntimo, logo aparecem os elementos de serenidade, os elementos apaziguadores. É assim que, se numa família alguém alcança a paz, toda a família lucra com isso. Se numa rua uma família se ilumina, todos os vizinhos se beneficiam. E assim sucessivamente nos bairros, nas cidades, nas regiões, nos países e no mundo. Sim, porque a melhoria de um elemento, de um subconjunto, leva à melhoria do próprio conjunto. Nós fazemos o evangelho no lar e os espíritos superiores vêm nos visitar. Obviamente, eles visitam os vizinhos, auxiliando nas suas necessidades espirituais. Bom, então o que é a paz? A paz, ela é uma bênção de amor e de caridade necessária para uma vida feliz. Enquanto que a ausência de paz, ela pode levar a transtornos, porque a pessoa não consegue desenvolver os valores éticos morais, não surge o discernimento, e também a pessoa não tem apaziguada as suas aflições. E esses vazios existenciais são preenchidos com perturbação, com ignorância. Agora, bem diferente é o preenchimento oriundo do Espiritismo, porque o Espiritismo, ao demonstrar a finalidade da vida, os seus objetivos, nos facilita a conquista da harmonia. E assim nós seguimos um tanto melhor. Bem, a conquista dessa harmonia, ela pode ocorrer de forma paulatina, de forma gradual, através da serenidade, através das ações de amor e de humildade, quando nós vamos nos limpando da ignorância, da agressividade, do mal que existe em nós. E, portanto, vamos desenvolvendo o amor em nossos corações e o esclarecimento nas nossas mentes. Então, nunca deixemos de amar, de ter um comportamento de bondade. Agora, se estamos sendo bondosos, não é que com isso estamos concordando com os pensamentos, com as ações, com os comportamentos perturbados e, por consequência, perturbadores, nem com a agressividade, mas é que, vigiando a nós mesmos, nós desejamos manter as nossas emoções enobrecidas para não nos levar a desequilíbrios ou a reações agressivas, porque se estamos desequilibrados ou com reações agressivas, isso significa que estamos pensando somente em nós e não no coletivo, de forma que surge do nosso inconsciente um conflito não superado. Bom, o que nos leva a concluir que todas as nossas ações e todas as nossas palavras devem ter por base uma reflexão profunda para que o caminho correto se apresente. Então, devemos tomar o Evangelho de Jesus como um roteiro para o nosso comportamento. E em todas as circunstâncias, devemos perguntar a Jesus qual seria a sua ação se fosse ele a tomar a decisão.
Essa pergunta dirigida a Jesus vai abrir um clarão no matagal dos nossos tormentos e, como dissemos, o caminho correto, ele aparecerá para que nós o trilhemos. Jesus, ele nos prometeu a sua paz, dizendo que só ele poderia nos dar a sua paz. Isso significa que, se tomarmos o Evangelho de Jesus por roteiro dos nossos comportamentos, essa será a consequência. Qual consequência? A conquista da paz. A serenidade de Jesus, em todas as circunstâncias da sua vida, demonstrou justamente a qualidade dos seus valores ético-morais. Ele, traído por um amigo, negado por outro, não demonstrou enfado, agressividade, entristecimento. Pelo contrário, de modo prévio e com bastante carinho, apontou os perigos em que eles tropeçariam. E, depois de consumadas as tragédias, ele foi buscar o primeiro nos vales espirituais de sombra em que ele se precipitou, Judas, e também convidou novamente a Pedro a pastorear o seu rebanho, que somos todos nós. Assim, se nós desejamos essa paz, sigamos o Mestre. Vamos ter a atitude que ele teria numa ou noutra ocasião, sempre que possível. Desse modo, sem percebermos, estaremos entesourando a paz e nos tornando, assim, definitivamente, filhos de Deus. Meus amigos, esse era o estudo de hoje. Espero que tenham satisfação, assim como nós, ao ouvir esse estudo, a participar conosco desse estudo. Inscrevam-se nos nossos canais, deem um like, que isso nos ajuda na divulgação do Espiritismo, que é uma seiva de felicidade para as nossas vidas. Que Jesus nos abençoe.